Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Hoje aqui num outro cenário. Lá na minha vizinhança eles estão fazendo uma obra, então tá muito barulho. E aí estamos agora aqui neste cenário. Talvez a gente volte pro outro, talvez não. E a vida é assim, né? A vida... Os cenários vão mudando, né? Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas a gente permanece. Tudo é efêmero, tudo é transitório, nós permanecemos. E isso tem um pouco a ver com o que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje. O porquê que a nossa vida é a nossa maior prática espiritual, o porquê que a nossa vida é a nossa vida diária, né? As nossas experiências que surgem na nossa vida, porquê que essa é a nossa grande oportunidade de praticar. Então vamos falar o porquê e vamos falar qual é a prática, né? Que a gente temos um ouro diante das nossas mãos, que às vezes deixamos passar. Então, algumas pessoas se esforçam muito, buscam muito, né? Na intenção de serem praticantes espirituais, sendo que se a gente souber como aproveitar a vida, a gente vai naturalmente ter a chance de práticas muito, muito, muito profundas e transformadoras. Porque na nossa vida é onde nós encontramos as experiências que nos colocam diante das nossas maiores dores. E é também na vida que a gente encontra as experiências que nos colocam diante das maiores alegrias, dos nossos maiores sonhos, daquilo que traz a impressão pra gente que seremos mais felizes ou que seremos melhores, maiores com aquela experiência. Assim como na dor a gente tem a experiência, né, de se perder, de diluir, de não dar conta do nosso universo interior diante da dor, né? Então, o que a gente pode fazer quando essas experiências aparecem na nossa vida? Qual é a prática que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente ser capaz de estar presente, né? Quando o problema surgir ou quando algo muito maravilhoso surgir. E eu falo dessas duas experiências extremas porque é aonde a gente se perde da gente mesmo, é aonde a gente pode entrar num certo enebriamento, ficar enebriado, ficar adormecido, né? Então, diante da dor e diante da grande felicidade, a gente tem a oportunidade de conseguir chegar antes. É isso que eu quero dizer. Quando você tem consciência disso que eu vou compartilhar aqui hoje, você chega antes. E aí você tá na sua vida presente, atento, você começa a ver se desenhar um redemoinho, algum problema surgindo, alguma dor muito grande, né? Você consegue estar presente e falar, bom, deixa eu ver aqui, antes de qualquer coisa eu estou aqui, eu estou no meu corpo, eu ocupo o meu corpo e eu utilizo a minha lucidez para olhar. Então, primeiro estar presente, não fugir. Nós temos uma tendência a fugir, a gente foge emocionalmente, a gente foge e se distrai em qualquer lugar quando a dor aparece, né? Principalmente quando a dor aparece. E aí a gente tem a oportunidade de ficar, a gente tem a oportunidade de desenvolver a mente contemplativa, né? A mente que, em vez de entrar na paranoia, entrar no julgamento, entrar no medo, entrar na crítica, entrar no desespero, procurar uma rota de fuga, a gente pode ter a mente que contempla, que observa o que está acontecendo. Essa é a primeira coisa que a gente pode praticar diante das experiências que parecem tão reais na vida, né? E são reais, né? Mas aqui a gente entra naquela questão da Matrix e da vida ser uma experiência ilusória, mas pra gente ela é muito real.
Então, se você consegue estar presente, se você consegue contemplar a situação, a próxima coisa que você tem que fazer é permitir a situação sem se desequilibrar. Então, se o que surge na sua experiência é uma dor muito profunda, é um medo, é um desespero, ou um tédio muito profundo, se o que surge é angústia, se o que surge é falta de resposta, não saber o que fazer, você tem a grande oportunidade de respirar, observar, se distanciar, dar um tempinho, conta até mais que 10 e permita que aquela dor exista em você, sem que você precise reagir a ela. Permita que a vida aconteça. E é difícil falar isso porque existem experiências muito difíceis. Mas existem experiências realmente difíceis. E quando a gente está diante dessas experiências que são muito difíceis, fazer isso é assim, é quase impossível, né? Eu falo isso porque nós temos feito isso há muitas vidas, gente. Todos nós estamos aí numa roda reencarnatória, fugindo e nos distraindo de encarar a realidade das experiências. O ser humano tem uma tendência, e nós temos muito motivo na vida, né? A vida cada vez mais desenvolve alegorias para que a gente vá se distraindo, né? A gente tem hoje em dia rede social é a maior fonte de distração para quando surgir um problema ou para aquilo que não está resolvido dentro de você. E você não consegue lidar, não consegue administrar, então você pode fugir para muitos lugares, né? Existem, às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, para um monge é fácil, ele sobe lá no alto da montanha, né? Um Rinpoche, vai lá pro alto do Tibete, fica lá e tá de boa, né? Não precisa lidar aqui com ganhar dinheiro, não precisa lidar com a vida, assim é fácil se iluminar. E eu quero ver você ficar 10 minutos lá no Monte do Tibete, entendeu? Joga fora seu celular, dá tchau pra todo mundo e fica lá no monte lá em cima. O que eu quero dizer é que ninguém escapa da vida. E uma pessoa que vai pro monte, ela pode até não ter que lidar com alguns desafios da vida urbana, né? Dessa vida em sociedade, mas ela não tem como se distrair dela mesma. Ela vai ter só ela mesma de companhia por muitos anos para enfrentar as questões dela. Então, aqui a gente tem esse dificultador, né, as distrações possíveis, né? Mas é para isso que a gente está conversando sobre isso, para que a gente possa estar atento, para que a gente possa estar lúcido e aproveite. Para que a gente aproveite as dores que surgirem para fazer isso, para observar, para estar presente e permitir que essa dor exista e que eu vá me descolando da experiência. A nossa grande oportunidade é a gente ir se descolando das experiências, tomando distância, percebendo que nós não somos a experiência, nem a boa nem a ruim. A boa, ela tem uma característica de fazer com que a gente se sinta maior, melhor, né? Dar motivação. A boa, ela tem... Claro que é melhor uma experiência boa, mas muitas vezes é na boa que as pessoas adormecem muito. As pessoas se distanciam também muito delas, né? Então, na experiência boa, você também tem a oportunidade de falar, não, peraí. Estou presente, estou olhando, não vou me perder nessa experiência, vou permitir essas emoções, vou me alegrar com elas, vou ser grata às coisas boas que me acontecem, me descolando dessa experiência, me distanciando, não esquecendo que eu não sou essa experiência, reforçando a minha capacidade de ser eu independente das coisas que acontecem externamente. E mais uma vez, gente, isso na teoria é legal de conversar, isso na teoria é fácil, mas na prática nós estamos há muitas vidas não conseguindo fazer isso. Então, é difícil, é bem difícil. A vida, ela é uma experiência tridimensional muito intensa que nos impressiona demais. Nós temos corpos que nos trazem sensações muito realistas, né? Então, a gente administrar os nossos corpos, administrar
nosso universo interior é difícil, né? Não é uma habilidade que nós temos ainda dominada. Então é isso, assim, estamos partindo da seguinte teoria, da teoria de que, uma teoria budista, desapego, descondicionando a nossa energia. Quanto mais a gente consegue descondicionar a nossa energia e a nossa identidade das experiências de fora, mais livre nós somos. Menos estamos presos e vítimas do sofrimento, né? Então é baseado no ensinamento budista, é também baseado no ensinamento do Curso em Milagres, que é um ensinamento muito mais cristão, que nos ensina a olhar para a vida e perceber que tudo aquilo que está acontecendo depende do nosso julgamento. Então, uma experiência, ela só é boa ou ruim porque nós estamos dizendo que ela é boa ou ruim. A nossa emoção, aquilo que gera dentro da gente, depende da gente. Então, se a gente se descola, se a gente neutraliza, nenhuma experiência tem a capacidade de nos atingir. E aqui, a proposta não é que a gente se torne autista na vida, né? Não devemos ser autista e começar a ser neutro. Não é essa. A questão é que a gente esteja capaz de estar presente e lúcido, e não que a gente seja nocauteado pela experiência, nem pela boa, nem pela ruim. E dessa forma, a gente vai ser capaz de ter muito mais experiência, e muito mais experiências intensas. Nós não teremos medo da experiência se a gente não se perder nelas. Além disso, quando você consegue superar de uma forma mais distanciada uma experiência negativa, por exemplo, você vai perceber que você se torna uma outra pessoa, a sua consciência muda, né? Eu recentemente tive uma experiência aí bem desafiadora, né? Uma experiência que trazia raiva, trazia mágoa, uma cobrança indevida que foi feita aí pra mim, né? E aí a minha vontade era dar um murro na situação. Eu queria matar. Eu falei, hoje eu vou ter que matar. Eu sou uma pessoa assim, acho que eu até já falei isso em outro vídeo. Às vezes que me dá uma raiva, eu falo assim, aqui eu vou ter que dar um murro nessa pessoa. E aí vem a minha voz falando assim, ué, mas a vida não é uma grande oportunidade de experiência, de prática espiritual? A minha própria voz, né? Porque já é uma coisa que eu estudo. Então eu mesma falo assim, mas não é aqui que você tem que praticar? Você mesma ensina isso? E aí eu falei, ai gente, eu vou ter que praticar isso aqui. E foi difícil, foram dias difíceis praticando isso, tendo que aceitar todas aquelas emoções. Porque o que surge o nosso campo energético fica embaralhado, a mente embaralha, as emoções ficam intensa. A experiência das emoções é intensa, e aí você tem que permitir aquilo, você tem que observar aquilo. E pra mim foi uma experiência bem difícil de viver, sabe? Porque eu tinha que honrar o que eu mesma ensino, e eu falei, eu vou ter que honrar esse treco de prática espiritual na vida. E aí surge todos esses nossos lados, né? O nosso lado infantil, surgem muitas coisas pra gente lidar, pra nossa consciência ter que administrar. Mas assim, eu consegui fazer em parte o que tinha que ser feito, de observar, de permitir as emoções, e virei uma outra pessoa depois disso. Virei uma outra pessoa em que sentido? Num sentido de consciência. Você ganha, é como se você ganhasse uma competência consciencial, sabe? De estar é como se você subisse num lugar e conseguisse olhar melhor, assim. Você ganha, é uma experiência, é uma prática que você ganha muito com isso, certo? Então é isso que eu queria compartilhar. Cheguem antes das desgraças da sua vida. A gente tem que brincar um pouco, mas a gente sabe que a vida é bem difícil para algumas pessoas, né? E é isso, gente. Tem informações aqui na descrição sobre atendimentos, sobre o curso de inteligência emocional que fala um pouco mais sobre esse assunto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe um gostei pra mim e até o próximo vídeo.